falando com um amigo meu recentemente, ele falando que ele ficava todo dia no trânsito, 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar. E como ele estava trabalhando em casa, ele ganhava 10 horas por semana. Veja, não são 10 horas que ele estava no trabalho, não. São 10 horas que ele estava no carro. Nossa. Né? 2 horas por dia. E olha como a vida dele mudou. Ele passou a almoçar em casa. Ou seja, ele passou a se preocupar mais com a sua alimentação, a ter um cuidado maior. A relação dele com a própria alimentação mudou. Né? Ele passou a ter uma relação diferente com a comida, né? Sim, sim. Com o momento de comer. Né? Então, ele passou a comer na mesa da casa dele, com a família. Alimentos que foram feitos em casa. Ou seja, é um momento diferente. E essas 10 horas que ele ganhou, que se ele trabalhasse 8 horas por dia, a gente está falando de mais de um dia de trabalho. É como se de segunda a sexta, segunda-feira era para o carro. Né? Ele passou a se dedicar a algum esporte. Acho que ele estava fazendo ciclismo. Ou seja, ele passou a não ter mais desculpa para não se dedicar a alguma coisa. Então, ele passou a ter 10 horas por semana para se dedicar a um esporte que ele queria, o que ele gostava, mas que antes ele não conseguia, fazia só aos domingos ou aos sábados, por conta da rotina. Mas agora ele estava fazendo diariamente, porque ele ganhou um tempo extra, Sim. um tempo que ele gastava no carro, no engarrafamento, estressado, ouvindo ali, né? Naquele trânsito e tal. Então isso mudou. Ou seja, e para ele agora a ideia de volta, né? ficar no carro, de comer o fast food todo dia, de comer apressado porque está resolvendo um problema, de comer na mesa de trabalho, faz o menor sentido. Ou seja, são as transformações que estão acontecendo, né? Então isso muda a formação das equipes. Você deve ter visto já muita gente, algumas pesquisas que falam que as pessoas, se tiverem que voltar para o mesmo esquema de trabalho, não querem. Vão procurar outro emprego, vão procurar Fala-se inclusive de escassez de emprego, né? Não de trabalho, mas Exatamente. de emprego. Porque no sentido das pessoas não vão querer, né? Voltar para as mesmas condições, né? Ou vão querer voltar em condições mais favoráveis para si, né? Então a gente está falando de todo tipo de transformação aqui, né? Não é só digital. Exato. Digital é um ponto, né? Eu não acho que a pandemia tinha que ter um lado bom, né? Ou seja, em alguns momentos as pessoas falavam isso, a pandemia tem um lado bom. Não, lado bom. Não tem que ter, nada tem que ter lado bom, né? A pandemia não tem lado bom nenhum, só tem lado ruim. Mas ela acabou provocando à força algumas mudanças, né? Então, talvez esse amigo não pensasse na alimentação dele dessa forma, ou não pensasse na relação que ele tem com o esporte, ou com o exercício físico, ou com a saúde dele em última instância, né? Que a gente está falando de alimentação e atividade física. Ou seja, ele hoje deve ser uma pessoa diferente, porque ele faz mais atividade física e come de uma maneira diferente, né? Tanto na qualidade ou no momento mais tranquilo disso. Então ele deve ser, está falando de organicamente uma pessoa diferente. Então a pandemia obrigou a essas mudanças. Eu tenho outro amigo, eu fico contando caso de amigo, né? Cheio de amigo. Eu gosto de ver seus Um causos. amigo advogado muito famoso, né? Um cara muito importante, muito jovem e muito importante. Ele me disse, rapaz, eu às vezes, o cliente me chamava no Rio de Janeiro, eu saía do escritório, pegava um avião, check-in, avião, chegava no Rio de Janeiro, engarrafamento, chegava no escritório do cara, o cara me fazia 3 perguntas, eu voltava. Né? Mas veja, naquele momento, né, talvez não fosse adequado ou não fosse correto ele falar para o cliente, cliente, vamos fazer pelo Zoom, vamos fazer online, né? Não pegaria, talvez ele falasse, o cara tá me pagando uma grana, é um cliente super importante, eu tô distante, aí eu faço essa distância pesar quando eu digo para ele que eu não posso estar aí não, me mande vamos falar pelo Skype, né? Talvez o cliente também pensasse, esse cara é um advogado importante, então eu tenho que falar com ele pessoalmente, eu chamo, ele tem que vir aqui para conversar comigo, para tirar essa dúvida e tal.
Só que na pandemia, eles foram forçados a ficar cada um na sua casa. Sim. Então, esse amigo advogado viu que perdia um tempo absurdo com check-in, trânsito, carro, engarrafamento, viagem, estresse, tudo aquilo que isso envolve. O cliente viu que não fazia diferença nenhuma fazer pelo Zoom. Sim. Né? Era até mais rápido, ele se sentia tranquilamente para fazer aquilo. Ou seja, as formalidades do mercado, da profissão, enfim, foram quebradas e os dois perceberam que não tinha volta. Né? Que um não quer mais viajar e o outro não está afim de jogando dinheiro fora. Quer ficar em casa e fala pelo Zoom mesmo, resolve mais rápido e tal. Né? Ou seja, são essas mudanças que a gente está falando, né? Da relação que a gente tem com o trabalho, com a própria saúde, enfim, com a família, etc. Né? Ou seja, alguns que os pais que viam filhos de manhã e deixavam na escola, quando chegava o filho já estava dormindo, ou seja, e agora passaram a ter manhãs com os filhos, né? Não vão querer mais voltar. Como é que volta? Como você né? falou, realmente como é que volta, né? Você já começa a pensar, você vale a pena eu continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalhava e agora não ter mais essa relação que eu tive nesse ano, aproveitar esse ano de contato com meu filho, né? Ou seja, é isso que a gente está falando de transformação de mercado também.